Jesus, né? Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida da igreja, quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, quero louvar a Deus pela vida da irmã Marli, né? Foi direcionada por Deus para estar me convidando aqui, né? Debaixo de uma direção, né? Do pastor Pedro, também que está conduzindo essa obra, que é o líder dessa igreja, né? E que Deus abençoe toda essa liderança, que Deus abençoe todos vocês que congregam aqui, que estão aqui, que fazem parte do corpo, né? Que bênção essa equipe de louvor, que unção, que manifestação da glória de Deus. A gente observa, né, e tem essa percepção que vocês estão fazendo com zelo, com amor, com carinho, com dedicação, e aí exala esse bom perfume de Cristo, né, na igreja, e nós somos tocados, né, quando estamos adorando, né, e quando adoramos com excelência, né, nós somos ministrados, somos tocados pelo Senhor. E fui convidado, né, para estar pregando, né. Vou ser bem franco com os irmãos, eu não sou pastor, né, eu sou evangelista, eu até brinco com o pastor Edilson, né, recebo aqui o abraço do nosso pastor Edilson, eu falei com ele hoje de manhã, ele orou por mim, e eu até brinco com ele, às vezes algumas pessoas me chamam de pastor, eu falo, não fala pastor não, eu ainda sou um intruso ainda, né, na obra, eu ainda sou um cooperador, né, considero um cooperador, um ajudador, né, que sempre estive ao lado de pastores, né, de pessoas que Deus levantou para pastorear, porque desde mais cedo, aos meus 24 anos, né, que eu me converti, eu já me despertei, né, nesse entendimento espiritual para saber a luta de um pastor, né, a luta de uma liderança na casa do Senhor. E desde então, desde novinho, aos meus 24 anos, né, na minha conversão, eu já ombreei com o pastor Noé, ombreei com o pastor Lápis aqui, só para vocês terem uma base, né? Já estou com 52 anos, já tem 28 anos que eu conheci o pastor Lápis, fui batizado por ele e pelo pastor Noé. E, enfim, assim, irmãos, uma caminhada, né? Uma caminhada ajudando a obra, né? Ajudando o ministério, ajudando igrejas, né? Quando eu falo de igreja, estou falando só do porte físico, né? Material, mas a igreja humana, né? Nós que somos e fazemos parte dessa igreja, né? Já abrimos nossa casa durante uns 14 anos, tivemos ali grupos familiares, tivemos células, né? Levando a palavra, evangelizando, discipulando, orando uns com os outros. Ou seja, irmãos, é uma caminhada, né? É uma jornada, e aqui estamos, né? Até hoje, com a graça de Deus, com o favor de Deus. E muito feliz de estar aqui, né, nesse templo que foi, né, restaurado, que foi aqui feita uma reforma nele, vendo aqui o quanto está bonito, né? Que Deus abençoe essa obra, né? Que Deus abençoe esse ministério, que Deus abençoe, né, almas que aqui entram, e que vocês, né, também possam abraçar a causa, né, com amor, com dedicação, com zelo, né, vestir a camisa mesmo da igreja, da visão da igreja, porque isso com certeza vai ser fundamental para a igreja, vai ser fundamental para a liderança, vai ser fundamental para que a igreja caminhe, né, nessa direção dessa paz, dessa santificação, porque uma igreja, irmãos, dividida é problema. Uma igreja onde um certo tipo de pessoas, muitas vezes infiltradas, né, de uma forma errada, de uma visão errada, elas adentram, né, e causam ali, né, divisões. Infelizmente sai a paz de Deus daquele lugar, né, porque entra ali, querendo ou não, uma interferência do inimigo, né, querendo roubar ali a paz, querendo roubar a comunhão dos irmãos. Então a gente precisa, não estou nem sabendo por que eu estou dando essa direção aqui, né, que eu estou falando sobre isso, mas eu acredito, por se tratar de liderança e liderar uma empresa, e também aprender com o meu pastor Edilson sobre liderança nesses dias, eu tenho observado como nós precisamos prestar atenção no nosso líder, como nós precisamos prestar atenção nas direções que Deus está dando para ele, né? E ao mesmo tempo estar orando por ele, estar intercedendo pela vida dele, porque,
irmãos, nós estamos aqui diante de uma guerra, nós estamos travando aqui uma guerra espiritual, e nós sabemos que nós temos um inimigo. A própria palavra de Deus fala que o inimigo das nossas almas, né? Quem que é o inimigo das nossas almas? Satanás. Quando se trata de alma, a gente está se relacionando, né? A mente, a vontade, as emoções, é onde o inimigo tem trabalhado nesses dias, né? Ele tem tragado vidas, né? Na área emocional, ele tem apagado vidas mesmo na área espiritual. As pessoas não estão conseguindo romper, as pessoas não estão conseguindo orar, as pessoas jejuar nem se fala, as pessoas não estão conseguindo, né, fazer uma leitura com excelência, uma leitura que vai ser enriquecedora para ela, né, que vai alimentá-la de forma espiritual, emocional, né, vai alimentar a sua alma mesmo, para você seguir essa paz, para você seguir essa santificação. Eu não sei com vocês, mas essa tem sido a luta que eu tenho travado nesses dias, de fazer com que esse versículo, né, aqui de Hebreus, se cumpra na minha vida, se cumpra na vida da igreja, né? E aqui ele está dizendo: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá ao Senhor, né? Como eu falei aqui no início e volto a repetir aqui, irmãos, antes da gente viver em paz uns com os outros, a gente precisa estar experimentando essa paz. Antes da gente estar exalando esse bom perfume da paz na vida do outro, a gente precisa experimentar dia após dia essa paz. Irmãos, o desgaste é grande no decorrer do dia, né? Mas o apóstolo Paulo deixa muito bem claro que ainda que o nosso homem exterior venha se desgastar, ou até mesmo corromper em algumas bíblias aí, mas ele nos dá o recado seguinte: que esse homem interior, Aurélio, que esse homem interior venha se renovar dia a dia. Irmãos, e se renovar dia a dia é ter uma vida, né, de práticas devocionais, é ter uma vida onde você, no seu primeiro horário, na sua primeira hora, você venha entender, né, da sua vida no centro da vontade de Deus, né, numa vida de gratidão, numa vida rendida, de quebrantamento, né, numa vida ali de confissão até mesmo de pecado, numa vida ali onde você vai para a presença de Deus no seu primeiro horário, você vai para a presença de Deus na sua palavra, e aí Deus fala com você. Aí Deus ali naquele momento vem, te renova, ali Deus vem, te traz uma instrução, ali Deus vem, te traz uma direção. Irmãos, tem sido uma luta para eu viver isso dia após dia. Tem dia que eu não dou conta, tem dia que o meu eu quer falar mais alto, tem dia que as minhas emoções estão abaladas, tem dia que a preocupação está maior, tem dia que até mesmo eu sou dominado pela ansiedade, tem dia que até mesmo, irmão, eu sou dominado pelo medo, né? E todas essas coisas, com certeza, se a gente deixar acumular dentro da gente, vai tirando a nossa paz, e automaticamente, irmãos, vai tirando também a nossa santificação, porque a santificação, meus irmãos, está relacionada a não só você entender a palavra ou a igreja. A nossa santidade e santificação, ela vai ser vista na vida das pessoas. Elas vamos olhar e vão ver a nossa forma de comportar, o nosso comportamento, a nossa família. Também, né, os nossos filhos, eles vão olhar para nós e falar: olha, realmente o meu pai vive uma vida santa, realmente o meu pai vive uma vida separada para Deus, meu pai realmente vive uma vida íntegra, né, procurando mesmo diante dos seus erros, né, mesmo diante das suas fraquezas, das suas limitações, ele está ali buscando o renovo do Senhor. Nossos filhos precisam ver isso, ver essa constância, ver essa disciplina. Irmãos, como está difícil a gente ter disciplina, foco e constância e persistência nesses dias, irmãos. Eu não sei vocês, como eu falei no início aqui, é uma luta, é uma guerra espiritual, né? Porque a gente entende, a gente precisa entender que antes de mais nada, antes, pastor Pedro, da gente travar essa guerra aqui no dia a dia, antes da gente travar essa guerra aqui no âmbito material, Murilo, né? Material, humano aqui, a gente
primeiramente está travando uma guerra no mundo espiritual, irmãos. Uma guerra no mundo espiritual. E o objetivo de Satanás, como eu falei no início aqui, é automaticamente, irmãos, fazer com que a gente, em primeiro lugar, venha manter os nossos pensamentos nas nossas coisas cotidianas, manter os nossos pensamentos, os nossos desejos naquilo que eu acho assim, eu vou fazer assim, né? Então é aí aonde a gente se perde, é aí aonde a gente, muitas vezes, irmão, fica cego, toma decisões erradas, e nas decisões erradas, a gente tem a tendência, né, com certeza, ali, de perder a paz, de perder o equilíbrio, de perder ali a sabedoria. E se a palavra está dizendo ali, se nós estamos com falta de sabedoria, nós temos que ir para o livro de Tiago, então peça a sabedoria a Deus. Pensa comigo aqui, meus irmãos, o que é que pode, e o que é que está tirando a sua paz nesses dias? Eu estava lá na rocinha agora à tarde, eu cheguei até a anotar aqui. Perdemos a paz muitas vezes, no momento de dor, no momento de preocupação, no momento de ansiedade, num problema financeiro. Muitas vezes perdemos a nossa paz por causa de um filho que muitas vezes está rebelde. Perdemos nossa paz muitas vezes por falta de perdão. Perdemos a nossa paz muitas vezes, irmãos, por causa das nossas ignorâncias. Por causa das nossas ignorâncias. Porque o livro da lei, a palavra de Deus, está aqui. E ela está dizendo aqui que nós precisamos suportar as dificuldades, recebendo-as com disciplina. E muitas vezes essas dificuldades, por a gente não entender, meus irmãos, essas provações que surgem na nossa vida, a gente não sabe lidar, não sabe administrar essas situações, e aí isso rouba a nossa paz, aí isso rouba a nossa paz, irmãos. A gente perde o entendimento, a gente perde o discernimento espiritual, e a palavra, ela quer trazer para nós, todos aqui, com que nós vamos olhar todas as coisas de uma forma espiritual, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o seu propósito. Aleluia. A questão, irmãos, é que muitas vezes o inimigo, de uma forma sutil e sorrateiro, né, ele tem nos distraído com as coisas que estão lá fora, com as coisas que há no mundo, e muitas vezes a gente está aí nas nossas vaidades, muitas vezes a gente está aí, né, nos nossos deleites, prazer, fazendo as nossas orações, né, que cabem a Deus satisfazer as nossas vontades, a satisfazer, né, as nossas vontades, e muitas vezes situações que às vezes nós mesmos causamos ali consequências de erros, de direções erradas, de decisões sem sabedoria. Irmãos, nós precisamos voltar para o Senhor, e voltando para o Senhor, nós estamos voltando para a paz dele, que excede todo entendimento. E lá ele fala assim, que o Deus de paz nos guardará, guardará a nossa mente, guardará a nossa alma, irmãos. O Deus de paz guardará a nossa mente e a nossa alma. Glória a Deus! Quem aqui não está sendo bombardeado na mente nesses dias? Todos os poderes demoníacos do inferno, irmãos, estão automaticamente querendo nos arrombar, querendo nos destruir na nossa vida mental. E se a gente não tiver uma renovação constante da Bíblia Sagrada, correr os olhos na Bíblia Sagrada, entender a palavra de Deus, compreender, estudar, meditar, ter experiência ali, né, numa história, ter uma experiência ali, numa história bíblica, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, todos os dias, irmão, a gente vai se perdendo. Eu estou falando de mim mesmo, irmãos, estou falando de mim mesmo, porque o alimento de ontem, de anteontem, não serve o alimento de hoje. O alimento de hoje, irmãos, é o de hoje.
até brinco com a minha sogra, ela gosta muito de comer pão amanhecido. Eu falei, Dona Maria, não faz isso não, Dona Maria. A senhora reza o Pai Nosso todo dia, é o pão nosso de cada dia, então não como fresquinho. Aí ela ri lá, não, eu vou quentar esse daqui mesmo, gosto de comer pão velho. E se tratando de um âmbito espiritual, irmãos, o pão é novo, é o pão de cada dia, é o pão da palavra, é entender que Jesus é o pão vivo que desceu do céu e quer nos alimentar todos os dias. E nós muitas vezes, irmãos, estamos passando fome, necessidades, estamos sentindo falta de paz, não estamos tendo equilíbrio, não estamos tendo paciência, não estamos tendo mansidão. É assim ou não é, irmãos? É ou é? Porque muitas vezes a nossa vida com Deus está muito rasa, a nossa vida com Deus está muito rasa, está muito monótona, né? É uma vida muito mesquinha. Então, irmãos, é tempo, eu estou falando aqui de mim mesmo, é tempo da gente recorrer ao Senhor, buscar o Senhor, humilhar-vos na presença de Deus, e Ele vos exaltará, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Porque qual foi o motivo daquele povo ir para a Babilônia, irmãos? Qual foi o motivo daquele povo perder a comunhão, perder a paz, perder a santidade, perder tudo, irmãos? Foi os pecados, foi a desobediência. Deus permitiu, então vai para a Babilônia, né? E Deus permite aquele povo ir para a Babilônia, irmãos. A gente tem que tomar cuidado se a gente perder a paz de Deus, se a gente perder esses preceitos, se a gente deixar de amar a Deus e as coisas de Deus e amar as coisas que estão lá fora, irmãos, que é muito fácil a gente amar as coisas que estão lá fora, a gente vai se perder, irmãos. E a tendência da gente voltar, irmãos, é grande. A tendência da gente voltar para a Babilônia, irmãos, não brinca não, irmãos, não brinca não, não brinca não. E a gente precisa reconhecer que nós precisamos voltar. E quando eu falo de voltar, eu volto lá para Jeremias 27. Deus tinha uma promessa para aquele povo voltar, para aquele povo voltar a ter paz, para aquele povo voltar a ter santidade, para aquele povo voltar a ter comunhão uns com os outros, para aquele povo voltar, né, em obediência, em fidelidade, em santidade a Deus, para Deus começar a fazer na vida deles novamente. E eu não sei como você entrou aqui hoje, irmãos. Eu não sei como está a sua vida espiritual, eu não sei como está a sua vida ministerial, eu não sei como está a sua vida emocional, mas o que Deus falou comigo hoje nessa tarde, né, e eu espero que Deus esteja falando com todos nós, é que nós precisamos fazer uma retrospectiva, irmãos, da nossa vida. Tem certas coisas, irmãos, que vai acontecendo, que Deus vai permitindo, como Deus permitiu aquela enfermidade na vida do rei Ezequias. De uma certa forma Deus queria tratar aquele rei, de uma certa forma Deus queria corrigir aquele rei, porque tinha algumas coisas na vida daquele rei, alguns acertos, alguns ajustes. E quando veio a notícia que aquela enfermidade era mortal, aquele homem entrou em desespero. Se o Senhor nos pegar hoje diante de uma notícia que nós vamos descer a sepultura, como vai ser a nossa reação? Como vai ser, irmãos, a nossa reação diante de Deus? Ah, Senhor, por favor, não faz isso. Eu preciso corrigir a minha vida, eu preciso consertar o meu altar, eu preciso consertar a minha casa, eu preciso consertar a minha finanças, está toda bagunçada, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. E assim aquele homem fez. Ele bateu o rosto contra a parede, clamou ao Senhor, clamou pela misericórdia do Senhor, e ali veio o recado de Deus através do profeta, e Deus devolveu alegria, Deus devolveu misericórdia, Deus devolveu para a vida daquele homem paz. Com certeza era uma paz que ele não estava tendo, porque algo dentro dele, né, ou dentro da casa dele precisava estar sendo colocado em ordem. E a pergunta para mim e para você que eu fiz aqui hoje, irmãos, o que tem roubado a nossa paz? O que tem tirado a nossa vida santa e separada? Que tempo é esse que a gente não tem, irmãos, de qualidade mais igual a gente tinha para o Senhor? Vamos abrir o confessionário.
é um tempo muito, muito pequeno, né? Um tempo muito medíocre, eu acredito. Qual é o motivo de muitas pessoas doentes dentro da igreja? O pastor atende gente de 5 da manhã, 6 da manhã. Hoje 6 da manhã eu estava atendendo um varão lá, até 10 da noite, às vezes ele está atendendo pessoas da igreja, pessoas doentes, pessoas querendo se separar dentro da igreja, pessoas doentes emocionalmente, pessoas com compulsividade, pessoas com ansiedade, pessoas querendo desistir, pessoas querendo sair da igreja. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando a gente precisa, irmãos, voltar para o Senhor. E as promessas do Senhor para nós são promessas de paz, irmãos. Promessas de paz para nos dar, irmãos, bênçãos, para prosperar a nossa vida, prosperar a nossa alma. Prosperar a nossa alma. Nós devemos sair daqui hoje pensando assim: olha, a vida no Espírito é a vida que eu preciso e quero viver, a vida com Jesus. Porque, meus irmãos, viver uma vida lá fora, né? Só falando que vai à igreja e tem a carteirinha até mesmo de obreiro, evangelista, irmão, isso para Deus não é nada. As pessoas precisam ver em nós Cristo, as pessoas precisam ver em nós Cristo. E muitas vezes o povo de Deus não sai para evangelizar, não sai para visitar. A gente não vê o povo saindo mais para orar. A gente não vê o povo mais indo nas praças para pregar, para fazer um evento ali, né? Então, irmãos, é tempo de um despertamento nosso. É tempo de um despertamento, eu acredito. É um tempo que precisa acontecer. É um tempo que precisa acontecer na nossa vida, eu acredito. Nós precisamos. Horizona, né? Liderança, todo o povo da igreja precisa entender sobre esse despertamento, sobre esse avivamento, irmãos. E esse avivamento, meus irmãos, não está relacionado a coisas que vão acontecer. Esse avivamento precisa acontecer dentro de nós, é um avivamento de dentro para fora. Esse avivamento precisa acontecer, meus irmãos, porque senão a gente não vai ter paz, porque senão a gente não vai ter paciência, porque senão a gente não vai conseguir amar, porque senão a gente não vai conseguir viver uma vida santa e separada. Aleluia. Vocês estão entendendo? Não é uma palavra dura, é uma palavra de correção, é uma palavra assim, irmão, de exortação. Essa palavra me rasgou hoje, ali mais cedo, ali em casa, ali na rocinha. Uma vida de renúncia, uma vida de crucificar as nossas paixões, uma vida de esforço, porque o reino de Deus é tomado por esforço, dedicação e por zelo, e que muitas vezes não é o que a gente está fazendo para o Senhor. Muitas vezes a gente está cantando hinos de louvores, falando que ama o Senhor, mas por dentro a gente não está amando. Às vezes o nosso coração não está em Deus, nosso coração está em coisas, nosso coração está em pessoas. E nós precisamos voltar para o Senhor. Nós precisamos reconhecer isso, irmãos, com humildade, né? Com humildade, com entendimento, usando a nossa fé de uma forma racional, usando a nossa fé de uma forma inteligente. Porque pensa comigo aqui, irmãos, eu quero finalizar aqui dizendo uma coisa, irmãos. Por Jonas não entender a ordem de Deus, por ele não entender sobre os propósitos de Deus de uma forma bem clara, ele foi para um outro lugar. Era para ele ir para Nínive, certo? Nínive, posso dizer para vocês, que se encontra lá para o estado do Pará fora. E ele foi para Tarsis. Tarsis está do lado do sul. Um dia eu vi um pregador falando que é quase 1.000 quilômetros de diferença. Saiu do propósito, perdeu a paz, causou turbulência na vida de muitas pessoas, porque saiu do propósito. Eu não sei como está a sua vida em relação ao seu propósito com Deus, ao propósito da sua família para com Deus.
ao propósito do seu ministério para com Deus. Nós precisamos voltar aos propósitos. Porque voltando aos propósitos, irmãos, nos arrependendo dos nossos pecados e falando: Senhor, eu quero viver os seus propósitos, eu quero viver segundo as suas ordens, eu quero viver segundo os seus mandamentos. Aí sim, irmão, você está debaixo do cuidado de Deus. Aí, meu irmão, você pode enfrentar naufrágio, você pode enfrentar tempestade, picada de cobra, igual o Paulo enfrentou. Vocês estão entendendo? Vocês podem enfrentar, meus irmãos, todo tipo de tempestade. Quantas pessoas haviam no barco com Paulo? 275 pessoas. Todos aflitos, já perderam a paz, estavam super ansiosos, preocupados, desesperados. E ali está Paulo. Eu falei com o Senhor falou comigo, Ele me enviou um anjo. Que paz é essa, irmãos, diante de uma turbulência dessa, que esse homem encontra? Essa paz, irmãos, que Deus quer nos dar nesses dias. Não é a paz com o mundo, irmãos, não é a paz com coisas. Se eu trocar isso, se eu fizer isso, se eu melhorar isso, vai satisfazer o que, irmão? Seu ego, suas vontades. Aleluia, Jesus. Mas me leva de tempo. Agora com o Senhor não, irmãos. Você vai andando dia após dia, você vai sendo renovado, diante do propósito você vai sendo renovado, você vai sendo restaurado, você vai andando com alegria, está na tribulação, está na perseguição, está na luta, está na prova, mas você vai entendendo todas as coisas que operam para o bem daquele que ama a Deus. Eu sei que meu Redentor vive, eu sei que essa porta se fechou aqui, mas tem outra lá na frente para o Senhor abrir. Eu sei que em tudo tem o zelo de Deus, que todas essas coisas colaboram para o meu crescimento. Eu sei que isso não vai me abalar. Eu sei que essas circunstâncias não vão me mover conforme elas estão, porque eu estou seguindo para o alto, eu estou seguindo os meus propósitos que estão de acordo com os propósitos de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Só assim para a gente ter paz, irmãos. Porque o que eu já passei nesses 28 anos, o que a Mercecano já passou nesses 28 anos, se não estivesse debaixo dos propósitos de Deus, não tinha loja, não tinha família, não tinha ministério, não tinha nada, irmãos. Mas se eu estou aqui até hoje para contar isso para os irmãos, é porque eu ainda continuo acreditando nos propósitos de Deus. Glória a Deus! Eu acredito que Deus me chamou para uma missão. Eu tenho convicção dessa missão profissional, dessa missão familiar, dessa missão ministerial. Não sei aonde o Senhor quer me levar nessa missão ministerial, mas eu quero estar debaixo dos propósitos do Senhor. Muitas vezes agi como Jonas, irmãos. Pensei em desistir. E para finalizar, toda vez o pregador vai finalizando, Eu tenho uma história muito bonita com o irmão Jeová aqui. Eu passei por uma luta muito grande, irmãos. Muito grande ali na igreja dos meus povos, com os pastores. Foi algo muito difícil, sabe? Foi algo que eu pensei assim: você quer saber uma coisa? Eu vou desistir, vou ser só um frequentador, não vou envolver mais nisso. E aquilo tirou minha paz. Eu entrei numa crise, me trancava no quarto, pensava: será que tudo que eu fiz para a obra foi errado? Será que tudo que eu dediquei foi errado para ser transformado da forma que foi transformado? Ser chamado de rebelde? Aqui você não entra, aqui você não é obreiro. Eu pensei: Senhor, mas que confusão é essa? E eu entrei numa caverna e eu falei para o Senhor que eu não ia mais subir em altar para pregar. E passados os dias, irmão Pedro, você tem lá aqui, passados os dias, o irmão Jeová chega lá. Lord, eu orei, tenho orado e jejuado em prol da sua vida, em prol de uma campanha que a gente vai começar, e Deus falou comigo: é preciso trazer uma palavra. E eu falei: não,
Eu não vou trazer a palavra, não, irmãos. Eu estou de disciplina, irmão. Pai, quem te pôs de disciplina? Eu falei, não sei. E eu baixei minha cabeça. E ele falou, então você não vai levar a palavra? Eu falei, não. E aí ele saiu ali, né? E eu tinha abrido a Bíblia no Salmo 34, ó, provai e vede que o Senhor é bom. E eu chamei ele, irmão. Quando eu chamei ele, falei, irmão, qual que é o tema da campanha? Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Glória a Deus. Eu falei, Senhor, meu Deus, como que é isso? Eu falei, irmão, eu vou orar e vou te dar a resposta. E eu fui orar, irmãos, falando com o Senhor, Senhor, eu sou um rebelde, eu sou um homem de coração duro, eu sou um homem que tudo que estão falando é verdade. Eu sou um miserável, meu coração não é mais como antes, porque a partir do momento que você começa a conhecer pessoas, parece que seu coração vai frustrando, vai endurecendo. Então, esse coração aqui, ele é o coração duro de antes. Mas se existe um pouquinho de sinceridade nesse coração, eu queria que o Senhor ministrasse, que o Senhor respondesse isso. É para eu ir pregar ou não? E aí na noite Deus me acordou e falou que era para eu vir ministrar. E eu cheguei aqui, irmãos, e vim com uma palavra, ainda com muito temor, com muito tremor, que fazia muito tempo que eu não pregava. E eu liberei uma palavra aqui, irmãos, da parte de Deus. Parece que eu não sentia, sabe, irmãos? Assim, eu pisando assim, parece que eu sentia que eu estava no ar, assim, sabe? E foi algo sobrenatural, irmãos. Tinha um banquete lá fora, lá de comida e tudo, né? E aí terminou o culto, um abraça um, outro abraça outro e tudo, né? Quando eu dei o meu primeiro passo ali, eu lembrei, né? Falei, Senhor, eu não saio daqui se o Senhor me der a resposta. E eu baixei minha cabeça ali, curvei. De repente, irmãos, veio uma mão no meu peito, sabe? Veio uma mão no meu peito e fala assim, irmão, Deus manda falar que ouviu as suas orações. E manda te dizer, irmão, que uma das coisas que mais você tem agradado, irmão, que mais tem agradado em você, é do seu coração, da sua sinceridade. Jesus. Aquilo rasgou a minha alma, sabe? Aquilo rasgou as minhas entranhas, aquilo, sabe? Mas ali eu chorei amargamente mesmo, e aquilo foi descendo todo tipo de cenários que estavam dentro de mim, né? E veio aquela paz, sabe? Aquela paz, aquela resposta de Deus. Você está debaixo do meu cuidado, não do cuidado de Jesus. Você está debaixo, né, do seu ministério, que foi imposto por homens, mas fui eu que realizei essa obra na sua vida. Então, assim, irmãos, nós precisamos voltar para o Senhor. Nós precisamos entender, irmãos, os propósitos do Senhor. E para entender esses propósitos, irmãos, a gente precisa estar nesse nível de intimidade com o Senhor, para a gente continuar perseverando, para a gente continuar combatendo no combate, guardando a fé e terminando a carreira. E esse irmão Jeová, para mim, foi essa referência desse homem, né? Que combateu o bom combate, que guardou a fé, né? Que terminou a carreira, guardou a fé. E que assim seja com todos nós, irmãos, amém? Né? Em nome de Jesus. Quero fazer uma oração com você, em nome de Jesus. Pode ser? Você? Amém, meu Deus? Espero que Deus tenha falado para a igreja, espero que Deus tenha falado no seu coração. Pai, nós estamos aqui na tua presença, Deus. Nos ajuda, Pai, a seguir debaixo dessa paz, a seguirmos, Pai, meu Deus, debaixo dessa santificação, sendo santificados pela tua verdade, porque é a tua verdade que nos liberta, é a tua palavra que nos santifica, Pai. É a tua palavra que nos afasta do pecado, Pai. É a tua palavra que nos purifica, Pai. É a tua palavra, Pai, que nos vivifica, Pai.
É a tua palavra, Pai, que nos tirou do império de trevas e nos transportou para essa paz, para essa maravilhosa luz. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, pedimos perdão, Pai, pelas nossas falhas, pelas nossas negligências, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, venhamos viver segundo os teus propósitos, segundo os seus desígnios, ó Pai. Meu Deus, venhamos seguir, Pai, debaixo dessa paz que excede todo entendimento, que tem a capacidade, Pai, meu Deus, de nos guardar, porque a tua palavra diz que o Senhor é esse Deus de paz, esse Deus que está aqui nesse lugar, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, não somente falar dessa paz, nós queremos viver essa paz, nós queremos gozar dessa paz, nós não queremos, Pai, falar, Pai querido, de amor, de santificação, só de palavras, nós queremos colocar em prática esse amor, nós queremos colocar em prática essa santificação, ó Deus. Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos pecados, ó Deus, meu Deus, e que nessa noite o Senhor nos purifique, ó Pai, de todo mal, de toda iniquidade, ó Pai, e derrame nos nossos corações, Pai, através do Espírito Santo, essa paz, essa graça, esse amor, ó Pai, essa misericórdia, ó Pai, que tem poder para nos renovar a cada manhã. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, porque Tu és o mesmo, meu Deus, que apareceu aos discípulos, ó Deus, liberando essa palavra, Pai, essa palavra de paz. Oh Deus, nós tomamos posse aqui como discípulos do Senhor, para receber do Senhor essa paz nessa noite. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, ó Pai, nesses dias, Pai. Abençoa essa cidade, ó Deus, que haja paz, meu Deus, nessa cidade, que haja amor, que haja unção, que haja a presença de Deus, Pai querido, nesse lugar, ó Deus. Meu Deus, como ministro do Senhor, Pai, eu quero ministrar aqui, ó Deus, a tua bênção, o teu amor.